Boa noite, que alegria estar novamente aqui pela Sociedade Espírita Caminho da Luz de Teutônia para mais uma reflexão. Aguardar uns minutos, o pessoal já vai chegando, dar as boas-vindas, a Nani, a Mônica. Boa noite, tudo bem? Em seguida a gente já começa a reflexão. O som está bom, a Mônica tá me sinalizando, que bom. Em seguida a gente já começa. Aqui para mim já são 20 horas, vamos ser pontuais, né? Em consideração a quem já chegou. E quero convidá-los para a nossa oração inicial. Querido Pai, querido Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de novamente estarmos aqui, junto a tantos irmãos amorosos, para refletir sobre assuntos da nossa vida que nos rodeiam e que nos fazem praticar ações no nosso dia a dia. Que eu possa ter a inspiração de passar o conteúdo que eu preparei para esta noite e que todos esses irmãos queridos possam ter o entendimento do que será passado. Mais uma vez, Deus de amor, agradecemos pela oportunidade e por todas as bênçãos que recebemos. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui novamente, falando um pouco sobre os estudos, sobre as pesquisas que fazemos. O assunto que eu trago para a reflexão hoje fala sobre a fidelidade, um hábito bom. A fidelidade é considerada uma atividade voluntária para cumprir com sinceridade os compromissos assumidos, as promessas feitas e a palavra dada. Quando falamos em fidelidade, podemos entendê-la de diversas formas. Falaremos um pouco hoje sobre a fidelidade a Deus, a fidelidade aos relacionamentos e a fidelidade aos próprios valores. Começamos com a fidelidade a Deus. Muitos de nós se esquecem da necessidade de ser fiel a Deus. Muitos o negam, valem-se da própria inteligência para se sobressair, se esquecendo que Deus a tudo vê. Grande parte da humanidade desperdiça o seu tempo comentando assuntos corriqueiros, tendo atitudes egocêntricas e valorizando somente as questões materiais. Muitos sequer lembram de buscar a Deus. Mas sabemos que nos momentos de dificuldade, a fé em Deus possibilita o enfrentamento das nossas dificuldades com mais discernimento e bom ânimo. Mas afinal, o que é fidelidade a Deus? Ser fiel a Deus não significa necessariamente ser fiel a uma igreja, a uma religião ou fazer grandes sacrifícios. Ser fiel a Deus é quando conseguimos vencer os nossos maus hábitos,
quando praticamos o bem, quando buscamos o aprendizado pelo Evangelho do Cristo, quando oramos em benefício dos nossos irmãos. Ser fiel a Deus é reconhecer tudo o que Ele faz por nós, demonstrando a nossa gratidão. Mas principalmente, fidelidade a Deus é a atitude de crer nele e aceitar as suas leis sagradas. Mas a nossa imperfeição impede muitas vezes que a nossa fé seja coerente. Acreditamos em Deus, dizemos que temos fé, mas na primeira dificuldade que encontramos, não aceitamos os acontecimentos da nossa vida e nos revoltamos. Aí eu lhes pergunto, e aquela fé que dizíamos ter? Portanto, não basta crer em Deus, é preciso aceitar os acontecimentos da nossa vida e confiar em Deus que tudo sabe. Outra característica de fidelidade a Deus é o firme propósito de servir-lhe sempre, com perseverança e reta intenção, mesmo nos momentos de dificuldades. Não nos desvirtuando quando as tentações do mundo material nos fascinarem. Quando o homem aceitar o imenso amor de Deus por cada um de nós, entregará a sua vida, os seus atos e seus pensamentos ao Criador. Irá aceitar tudo o que lhe acontece, com a certeza de que Deus está no leme e ninguém, nunca, gente, estará desamparado. De acordo com o Livro dos Espíritos, questão 653, a verdadeira adoração está no coração de cada ser humano. Em todas as suas ações, imaginai sempre que um Senhor nos observa, que é Deus, né? Portanto, ser fiel a Deus é ser obediente às suas leis, à sua vontade e servir-lhe com toda a alma. Outra forma de fidelidade que queremos abordar é a fidelidade aos relacionamentos. Hoje em dia, ficou muito fácil fazer novas amizades e nos relacionar com outras pessoas, principalmente pelas mídias sociais. Mas até que ponto podemos considerar todas essas amizades? Como as pessoas às vezes falam, eu tenho 1000 amigos. Mas até que ponto podemos considerar essas amizades? É claro que nos relacionamos pelas mídias sociais com bons amigos e familiares, mas a maioria são pessoas que nunca vimos ou com as quais quase não nos relacionamos, que em momentos de dificuldades não estarão aqui para nos auxiliar. Desta forma, cabe-nos um questionamento. Estamos mantendo a fidelidade em nossos relacionamentos com os verdadeiros amigos e familiares? Quantas vezes damos mais atenção àqueles que estão distantes, que mal conhecemos, deixando de lado aqueles que sempre estiveram do nosso lado? Precisamos com urgência entender o que realmente buscamos. Que tipo de relações estamos dispostos a construir na nossa vida? Se entendermos que queremos relacionamentos duradouros, aqueles que se constroem pela convivência, precisamos identificar o que
estamos dispostos a dar nesta relação? Toda relação é uma troca. Muitas vezes, identificamos pessoas que construíram belas amizades, mas não conseguiram conservá-las. Quebraram a confiança, não valorizaram a companhia do amigo, foram desleais e agiram com egoísmo. Desse modo, podemos dizer que um amigo fiel é aquele que sempre age de forma verdadeira, é sincero e está sempre ao nosso lado, pois honra a amizade que existe entre nós. Da mesma forma, identificamos casais que constituíram lindas famílias, mas que não conseguiram se sobrepor ao próprio ego e ao egoísmo. Acabaram se envolvendo em outros relacionamentos que resultaram em posteriores rupturas conjugais. E vale lembrar que estas rupturas afetam o casal e todo o núcleo familiar. Afinal, todas as pessoas daquela família sentem a dor da separação. Na questão 696 do Livro dos Espíritos, os nobres espíritos nos alertam que a união de dois seres que se compreendem um com o outro é um dos primeiros atos de progresso da humanidade, visto que estabelece a solidariedade fraternal. Desta forma, que possamos vencer em nós o egoísmo, que é o maior inimigo para qualquer relação. O sentimento do egoísmo faz com que muitas pessoas se deixem levar por tudo que é novo, querendo satisfazer os seus caprichos, buscando prazer na bebida, no sexo e na diversão. Essas pessoas estão em constante perigo em faltar com a fidelidade, porque sua vida está orientada pelas necessidades de novas experiências e satisfações. Quando não dominamos os nossos instintos, eles nos dominam. Viramos escravos das nossas paixões, das nossas vontades. E com o passar do tempo, o indivíduo acaba sentindo uma eterna insatisfação, acompanhada de um profundo sentimento de solidão. Vencer o egoísmo, o prazer e a conduta inadequada garantirá o crescimento pessoal e, em consequência, qualquer relação. A fidelidade no relacionamento não é somente a emoção e o gosto de estar com outra pessoa. É a luta por deixarmos de pensar unicamente em nosso benefício. É encontrar nos defeitos e qualidades de ambos a oportunidade de serem melhores. Enfim, a fidelidade é o íntimo compromisso que assumimos de cultivar, proteger e enriquecer a relação com outra pessoa, garantindo desta forma uma relação estável, um ambiente seguro e confiável que favoreça o desenvolvimento integral e harmônico das pessoas, tendo como resultado o amor verdadeiro. Também queremos falar da fidelidade aos próprios valores. Quando falamos em fidelidade aos próprios valores, nos referimos aos valores morais, que são aquelas características que definem o nosso perfil, o nosso caráter e a nossa personalidade. Normalmente, essas características nos são transmitidas nos primeiros anos de vida, através do convívio familiar e do ambiente escolar. Com o passar do tempo, esses valores são aperfeiçoados a partir de observações
e experiências que vivenciamos. E quando percebemos essa bagagem de valores, de escolhas de vida, começamos a perceber que nós somos tudo isso, que os princípios que respeitamos é a nossa identidade. Ou seja, somos os valores que elegemos, somos as escolhas que fazemos e somos a estratégia de vida que adotamos. E quando alguém se referir a cada um de nós, vão dizer onde trabalhamos, com quem vivemos, mas também vão se referir aos valores que percebem em cada um de nós, aquelas características que construímos ao longo da nossa vida. Mediante tudo isso, questionamos: e até que ponto nós somos fiéis a nossos valores, naquilo que acreditamos? Sabemos que muitos abrem mão dos seus princípios para não perder oportunidades. Por essas oportunidades, achamos que podemos flexibilizar os nossos princípios. E princípios ou você tem ou você não tem. No livro O Vendedor Pitbull, o autor nos fala que quando começamos a flexibilizar os nossos valores, adotamos a moral líquida, ou seja, nos adaptamos conforme a necessidade. O autor nos dá o exemplo. Se alguém for um copo, você cabe. Se for uma jarra, você também cabe. Isso quer dizer que quando flexibilizamos os nossos valores, nos enquadramos em todos os tipos de moral. Pode ser de uma pessoa que somente quer tirar vantagens, que não se importa com nada e ninguém. E depois, gente, de termos conquistado tudo o que queríamos, aquelas oportunidades, podemos chegar em casa e não lembrar mais quem nós somos, dos valores que respeitávamos, daquilo que achávamos importante. E o pior é quando nos damos conta de que esses valores eram os que nos definiam. Por isso, abrir mão dos nossos valores é abrir mão da nossa vida, da nossa definição, tornando impossível que alguém confie em nós. Afinal, nem nós acreditamos se somos confiáveis. A fidelidade moral faz com que prezemos pela verdade, por viver de acordo com aquilo que pensamos e sentimos. Precisamos deixar claro os nossos valores e princípios. Se as pessoas nos perceberem, elas nos escolherão, sem que precisemos abrir mão da nossa essência. Desta forma, gostaria de mencionar 7 características de pessoas fiéis, que possamos perceber quais a gente já ou ainda possui. A primeira: quem pratica a fidelidade apenas promete o que pode cumprir. Ser fiel é ser verdadeiro, portanto, é de se imaginar que pessoas assim não deixem de cumprir suas promessas. Prometem de fato somente o que conseguem cumprir. A segunda característica: quem pratica a fidelidade vive de acordo com seus valores e princípios. Esses indivíduos conhecem bem os valores que carregam dentro de si e, assim, buscam sempre agir de acordo com eles. Com isso, mostram coerência em relação ao que fazem e ao que exigem de terceiros, pois sabem que é preciso respeitar para ser respeitado. Quem pratica a fidelidade respeita seus sentimentos.
além de considerarem os seus valores, as pessoas fiéis respeitam os seus sentimentos. Reconhecem e honram o que sentem, pois sabem o que está em seu coração. A quarta característica: quem pratica fidelidade preza sempre pela verdade nos relacionamentos. A verdade é sempre a base de todos os relacionamentos das pessoas fiéis, pois elas acreditam que compartilhar a vida com alguém somente vale a pena quando realmente se deseja estar ali. A quinta característica: quem pratica fidelidade sente empatia pelas outras pessoas. A empatia é outra importante base da fidelidade, em qualquer tipo de relacionamento, pois é através dela que um indivíduo consegue se colocar no lugar do outro, evitando fazê-lo sofrer. E eu acho que, gente, isso falta muito, né? Para todos nós hoje, a empatia. Sexta característica da fidelidade é que quem pratica a fidelidade honra a confiança que lhe depositaram. Ao prezar pela fidelidade, um indivíduo mostra que honra a confiança que lhe foi depositada, pois reconhece o quanto ela é valiosa. Começa a enxergar as relações e dar a elas a importância que realmente merecem. Afinal, os sentimentos alheios são coisa séria e merecem todo o nosso respeito. E por último, a sétima característica: quem pratica fidelidade é autêntico. Essa é uma característica bastante importante das pessoas fiéis. Ser autêntico é ser verdadeiro e agir de maneira que acredita ser o certo, sem se deixar levar por influências apenas para se sentir aceito. Que essas características possam ser analisadas e praticadas diariamente por cada um de nós. Que adotemos o hábito de sermos fiéis a Deus, que nos deu a vida, e a Jesus, por nos conduzir ao caminho do bem. De sermos fiéis aos nossos relacionamentos, entendendo que todo amor e respeito que dermos, cedo ou tarde, também receberemos. De sermos fiéis aos nossos valores, seguindo a nossa consciência e o nosso coração, na certeza de que estaremos respeitando a nossa essência e mantendo a nossa paz interior. Para finalizar, a fidelidade é um estilo de vida. Quando praticada, nos proporciona bem-estar e alegria. Nos tornamos confiáveis e construímos relacionamentos saudáveis e duradouros. Pensemos nisso. Com alegria, finalizamos mais uma explanação e quero convidá-los para que realizemos a prece de encerramento. Jesus, muito obrigada pela sua proteção, pelo amparo que tivemos durante esse momento de reflexão. Que essas palavras possam tocar fundo o nosso coração, para que possamos merecer o amor daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Que possamos merecer o amor de Deus e que possamos sentir a paz de espírito na hora que formos nos deitar, sabendo que fizemos aquilo que acreditávamos ser o certo. Abençoe-nos a cada um de nós, a nossa vida
os nossos familiares e todos aqueles com quem nos relacionamos. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado aos queridos companheiros que nos acompanharam. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.